Foi depois de se aposentar que o Cláudio decidiu ter uma casa no campo para descansar. A cidade escolhida foi Santo Antônio do Pinhal, e aqui ele ainda encontrou a oportunidade de ter um negócio próprio. A gente aqui aposentamos, né? Na verdade, começamos aqui com uma construção de um chalé para final de semana. Mudamos para cá em 2014 e resolvemos morar aqui. Só que com o passar do tempo, aposentado, a gente tinha uma profissão, de repente foi para o INSS e aí resolvemos, como é que se diz, ter alguma atividade aqui na roça. E havia possibilidade de começar uma pousadinha e foi isso que aconteceu. Não tinha nenhuma experiência. Na verdade, era mais uma oportunidade. Eu sempre gostei de lidar com o público, né? Para mim não tem essa dificuldade de lidar com o público. O objetivo de começar realmente, principalmente, foi a parte financeira. Com o tempo, o espaço cresceu e atualmente tem 100 suítes e 3 chalés, todos aconchegantes para acomodar casais que, além de receber todo o cuidado na recepção, ganham de presente uma vista natural da Serra da Mantiqueira. Pousada é outra pegada, né? Traz muita experiência pra gente. Eu gosto de trabalhar. Então, como se diz, é um trabalho que eu me adaptei bem. Apesar de toda a dificuldade, me adaptei bem para fazer esse trabalho. Segundo dados do IBGE e com base em um levantamento feito pela nossa equipe, em toda a região do Vale do Paraíba, mais de 20 mil empreendedores são idosos. E nos municípios aqui da nossa região, Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão e Ilhabela, concentram o maior número de negócios administrados por pessoas da terceira idade de forma proporcional ao número total de habitantes. Veja, no Vale do Paraíba, os mais de 20.400 idosos empreendedores representam 5% do total da população 60 a mais. Santo Antônio do Pinhal possui, segundo o último censo, cerca de 1.200 idosos e mais de 100 são empresários, uma representação de 8,3%. Na cidade vizinha, em Campos do Jordão, 544 idosos são donos do próprio negócio e somam 8,14% da população da terceira idade do município. Já em Ilhabela, 358 pessoas da terceira idade são empreendedoras e retratam 8,31% do público idoso. Essas pessoas que estão se aposentando, elas tanto viram consumidores, mas elas também estão empreendendo. E aí tem alguns fatores que podem levar elas a fazer essa empreitada do empreendedorismo. Primeiro, muitas vezes eles precisam complementar a renda. Então, vem da necessidade de complementação de renda, porque ainda em muitos lares no Brasil, a renda do idoso complementa a renda da família. Então, esse é um dos fatores. Um outro fator, que já é bem mais agradável, é que ele começa a colocar em prática um sonho. Então, ele trabalhou, né, a vida inteira, tinha um hobby, gostava de alguma outra função que ele não podia praticar, e aí, quando ele aposenta, ele começa a se dedicar a isso. A gente tem alguns casos aqui de pessoas que eram professoras, mas a vida inteira amaram artesanato, e quando se aposentaram, se dedicaram, né, à economia criativa. Ainda segundo a Luciana, o turismo é um grande atrativo e isso justifica a representação do empreendedorismo nesta faixa etária nas 3 cidades. A cidade turística ela tem um grande potencial para desenvolver vários negócios. E os aposentados, né, as pessoas da terceira idade, muitas vezes, quando eles ativam alguma função que eles querem fazer, eles acabam encontrando nesse território, né, um lugar fértil. Então, eles podem ter produtos personalizados, eles podem trabalhar com alimentação. Então, a própria economia criativa, então, a gama de oferta para que eles trabalhem é muito grande. Em relação aos desafios, o Cláudio relembra a necessidade de adaptação e a busca para conquistar clientes. Uma parte que é difícil em termos de pousada é a parte de reserva, né? Você convencer o seu hóspede a vir para a pousada, não é? Você tem a questão
Quando eu comecei em 2014, ainda era difícil você ter como estar apresentando a pousada, né? Você não tinha boas fotos. Então essas coisas é complicado. E outra, você convencer por telefone o hóspede a vir para o seu estabelecimento é complicado, não é? Na época, não sei se é importante, na época tinha uma faixa de valores da pousa de diária aqui em Santo Antônio do Pinhal, que tinha que convencer o hóspede, que era bem alto. Agora está mais tranquilo, mas antes era bem alto esses valores. A diferença para o empreendedor da terceira idade é que muitas vezes ele precisa se adaptar às novas tecnologias, né? Elas fazem parte hoje do dia a dia, então hoje esse é um grande, uma barreira, um desafio para eles que muitas vezes não tem muita acessibilidade com esse tipo de equipamento. Hoje, o Cláudio ainda conta com a família na empresa e uma equipe de colaboradores. Com isso, tem mais tempo para fazer a parte que mais gosta do negócio. Uma possibilidade de escolha que só a aposentadoria e a vida como empreendedor permitem, mas ainda assim com muita responsabilidade. E os meus filhos falam, pai, o senhor já não está muito bom para ficar trabalhando tanto. Então eles vieram para me ajudar nesse sentido. Então, mas é uma atividade que mesmo assim eu venho pelo menos de 3 a 4 vezes por semana aqui a Santo Antônio. No final de semana, tranquilamente para fazer a parte social no café da manhã. Converso, explico para os hóspedes os passeios, mando para ele, peço o WhatsApp, mando uma relação de passeios, enfim, eu gosto muito dessa parte, que é a parte social, né? E gosto dessa parte. Agora, a parte de manutenção, sempre tem uma coisinha ou outra para fazer. Então, é uma coisa que precisa ser muito bem estudado. A primeira coisa quando a pessoa vai empreender é ela entender a demanda. O que eu estou oferecendo tem demanda de compra? Porque muitas vezes a gente se apaixona tanto por um negócio ou um produto que a gente esquece de avaliar o mercado. Então, a primeira coisa é isso: tem demanda para esse produto? Quem é o meu público? Para quem eu vou vender? Para que você seja bem assertivo nas ações que você vai fazer. E o Sebrae, ele tem todo o apoio, ele tem toda a condição de dar esse conhecimento para essa pessoa que está querendo empreender. Então, ele pode nos procurar, o atendimento é gratuito e ele vai sair aqui orientado com um plano de negócio para poder empreender e ganhar dinheiro.